Olá pessoal, tudo bem? A aula de química de hoje vai ser sobre propriedades coligativas. Vamos começar vendo os efeitos coligativos. Os efeitos coligativos estão relacionados com as propriedades coligativas e eles ocorrem quando se dissolve algum soluto não volátil num solvente, como por exemplo o sal em água. Esses efeitos são a diminuição da pressão de vapor do solvente, a elevação do ponto de ebulição e o abaixamento do ponto de solidificação. E além disso, também tem a pressão osmótica. E eles são chamados de efeitos coligativos por dependerem apenas do número de partículas de soluto que foram dissolvidas, e não da natureza deles. E quem estuda esses efeitos são as propriedades coligativas. Uma solução ela pode ser classificada de acordo com a natureza do soluto, lembrando que uma solução é uma mistura homogênea de soluto e solvente. E ela pode ser molecular, quando tem apenas moléculas, ou seja, compostos covalentes dissolvidos, que não sofrem ionização, não formam íons em solução, como por exemplo a sacarose, que é o açúcar comum em água, ou a solução pode ser iônica, quando ela apresenta íons em solução, com a dissolução de um sólido iônico, um composto iônico, ou então com a ionização de moléculas. Um exemplo tem o NaCl, que é o sal de cozinha, em água. Se a gente adiciona 1 mol de sacarose em um volume de água, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de soluto sacarose. E por ela não sofrer ionização, esse vai ser o mesmo número de partículas de soluto que vai estar em solução. Mas se a gente adiciona 1 mol de sal de cozinha no mesmo volume de água, supondo que ele dissocia totalmente, a gente vai ter 6,02 vezes 10 a 23 cátions Na+, e o mesmo número de ânions Cl-. Portanto, o número total de partículas do soluto vai ser o dobro do que se a gente dissolve o açúcar em água. E como os efeitos coligativos dependem apenas do número de partículas de soluto dissolvidos, eles são mais intensos nas soluções iônicas do que nas soluções moleculares. E as soluções iônicas, elas possuem íons como partículas de soluto, mas também podem possuir moléculas, quando um composto não se dissocia totalmente. Então, o número total de partículas do soluto vai ser o número de íons presente em cada fórmula do composto, mais o grau de dissociação ou ionização desse composto numa dada temperatura. Por exemplo, tem aqui o ácido sulfúrico, H2SO4, que a 18 graus ele tem um grau de ionização de 61%, ou 0,61, e a ionização de uma molécula desse ácido é dada por essa equação. Em água, ele forma 2 íons H+, ou H3O+, hidrônio, e um sulfato. Então, ele forma 3 partículas em solução, quando ele ioniza. Mas como não são todas as moléculas de ácido que ionizam, se a gente tiver 100 moléculas de ácido, 61 moléculas vão ionizar, formando essas 3 partículas, cada uma, e as 39 que não ionizam vão continuar na forma molecular. Então, no total, 100 moléculas de ácido sulfúrico vão formar 222 partículas em uma solução. E o Van 't Hoff percebeu que a ionização de uma molécula poderia ser calculada se a gente multiplicasse o número de partículas dissolvidas por um fator I, que é o fator de correção de Van 't Hoff. Então, o número de partículas em solução vai ser igual ao número de partículas dissolvidas multiplicado por esse fator. Como exemplo, do ácido sulfúrico, que tinha 222 partículas em solução, quando a gente adicionou 100 moléculas em água, o fator de correção vai ser 2,22.
Então, a gente pode calcular esse I por essa formulinha, 1 mais alfa, que é o grau de dissociação ou ionização, vezes Q, que é o número de íons liberado pela ionização de uma molécula ou a dissolução de um sólido iônico, menos 1. Então agora a gente vai para as propriedades coligativas em si, começando pela tonoscopia, que é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor por dissolução de um soluto não volátil. Quando a gente adiciona um soluto não volátil, a solução formada vai ter uma interação entre o soluto e o solvente. E essa interação ela vai diminuir a evaporação das moléculas de solvente. E isso vai fazer o solvente evaporar menos, porque ele vai estar interagindo com o soluto. E quanto mais partículas de soluto tiver em solução, menos ainda o solvente vai evaporar e menor vai ser a pressão de vapor dele. Portanto, mais baixa vai ser a pressão máxima de vapor. Aqui tem uma experiência mostrando o abaixamento da pressão de vapor da solução com relação ao solvente puro para cada temperatura, onde o P2 é a pressão de vapor do solvente puro, o P é a pressão de vapor da solução e o ΔP é esse abaixamento absoluto da pressão de vapor, que é o efeito tonoscópio. A próxima propriedade que a gente vai ver é a ebulioscopia, que é o estudo da elevação da temperatura de ebulição por adição do soluto não volátil. E isso ocorre devido à diminuição da pressão de vapor que ocorre quando a gente adiciona o soluto, né, porque evapora menos. E se a pressão de vapor está baixa, ela vai igualar com a pressão atmosférica numa temperatura maior, por isso que a temperatura de ebulição vai ser maior. E ela é diretamente proporcional à concentração do soluto também. Quanto mais soluto tiver, mais concentrada a solução, maior vai ser a temperatura de ebulição. Como mostra aqui no exemplo, uma solução de glicose 1 molar tem um aumento da temperatura de ebulição de 0,52 graus Celsius. E se dobrar a concentração, dobra também o aumento da temperatura de ebulição, vai para 1,04. Próxima propriedade é a crioscopia, que é bem parecida com a ebulioscopia, só que é a diminuição da temperatura de solidificação devido à adição desse soluto, o que ocorre também por causa das interações entre o soluto e solvente, que impedem a formação da fase sólida, e ela é proporcional, esse abaixamento da temperatura é proporcional à concentração de soluto que tem na solução também, como no exemplo anterior da solução com glicose 1 molar e da solução com glicose 2 molar. E aqui a gente vê graficamente esses dois efeitos, ebulioscópico e crioscópico, e a gente vê que eles estão relacionados com a diminuição da pressão de vapor quando a gente adiciona o soluto não volátil. E para a gente ver a próxima propriedade, a gente vai relembrar o que é a osmose, que é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável. E ele passa de uma solução menos concentrada para uma mais concentrada. E a osmose ela é coligativa porque ela depende do número de partículas dissolvidas, depende da concentração das soluções. E essa membrana ela é semipermeável e ela é seletiva porque ela só deixa passar o solvente e não deixa passar o soluto. E a gente observa que depois que a osmose ocorre, após um certo tempo, diminui o nível do solvente, mas aumenta o nível da solução e fica mais diluída. Aqui tem um exemplo de osmose com soluções A e B, 0,1 molar e 0,2 molar de concentração, são separados pela membrana semipermeável. Depois de um certo tempo, ela acontece a osmose. A gente observa que a solução que era mais concentrada sofreu diluição e a que era menos concentrada sofreu concentração. E agora a gente vai ver a última propriedade, que é a pressão osmótica. E ela é a pressão que deve ser aplicada sobre a solução aqui, para impedir que o solvente passe através da membrana semipermeável. E ela é representada pela letra grega π,
e também é equivalente à pressão exercida pelo solvente quando ele passa nessa membrana. E ela pode ser medida por um aparelho chamado osmômetro. Também tem uma classificação das soluções quando está ocorrendo a osmose. Se as duas soluções têm a mesma pressão osmótica, elas são chamadas de isotônica. Se uma solução tem uma pressão osmótica maior, ela é hipertônica. Tem uma pressão osmótica menor, é hipotônica. E aqui, como exemplo, tem uma solução 0,4 molar e uma 0,1 molar do mesmo soluto. A 0,4 ela vai ser hipertônica em relação a uma solução 0,1 molar. Se tiverem os mesmos solvente, soluto e na mesma temperatura. Por último, a gente vai ver as leis de Van 't Hoff. Ele constatou experimentalmente que a pressão osmótica é diretamente proporcional à temperatura absoluta da solução e também é diretamente proporcional à concentração molar da solução. Então, se a gente juntar essas duas leis, a gente vai obter essa equaçãozinha. E se a gente lembrar que a concentração molar é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, dá para substituir aqui na equação. E chegando nessa equação, que pode ser rearranjada com o volume desse lado, lembra muito aquela equação dos gases perfeitos, PVNRT, só que com a pressão osmótica agora. Então, nessa equação, o K ele vai ser a constante universal dos gases, o P é a pressão osmótica da solução, o V é o volume da solução, e o N é a quantidade em mols do soluto. E o T é a temperatura absoluta da solução, em Kelvin. Então, pela aula de hoje era isso. Se tiverem dúvidas, podem perguntar na monitoria. E obrigada pela atenção.